Sejam muito bem-vindos, amantes de história, a mais um fascinante vídeo do canal Mente Aurora. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada épica que mudou os rumos do mundo como o conhecemos. Vamos falar de guerras, fé, ambição e de um movimento que reuniu milhares de pessoas sob um único grito. Deus vult! Deus quer! Sim, estamos falando das lendárias cruzadas. Mas espere, você acha que sabe tudo sobre elas? Por que será que milhares de cavaleiros deixaram suas terras para atravessar continentes? Foi apenas pela religião ou havia algo mais nas entrelinhas? Prepare-se para descobrir a origem dessa saga, desvendando os mistérios, as motivações ocultas e os impactos avassaladores que moldaram os séculos medievais e transformaram o curso da história. Pegue sua espada imaginária, ajuste sua armadura de curiosidade e venha com a gente explorar uma das histórias mais intrigantes da Idade Média. Vamos nessa? No final do século XI, a Europa estava em transformação. A Idade Média, marcada por reinos fragmentados e constante instabilidade, começava a experimentar um novo senso de identidade cultural e religiosa. Neste cenário, o grito de guerra que ecoaria por quase 2 séculos nasceu não apenas da fé, mas também de motivações políticas e econômicas. Mas como as cruzadas começaram? E por que milhares de homens, mulheres e crianças abandonaram suas terras, suas famílias e tudo o que amavam para marchar rumo ao distante e desconhecido? Tudo começou em novembro de 1095. Foi nesse mês que o Papa Urbano II, em uma França medieval inquieta, subiu ao púlpito durante o Concílio de Clermont. Com voz firme e olhar ardente, ele fez um apelo que mudaria os rumos da história. Deus vult! Deus quer! Bradou, convocando os cristãos a empunharem suas armas e libertarem Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Mas o discurso de Urbano II não era apenas uma chamada espiritual. Ele prometia a redenção divina, sim, mas também algo mais palpável: riquezas, terras e nada menos que a garantia de um lugar no paraíso. Foi o bastante para inflamar corações e mobilizar multidões. Porém, esse clamor não surgiu do nada. No Oriente Médio, o Califado Fatímida e o Império Seljúcida disputavam territórios e rotas comerciais. Os seljúcidas, recém-convertidos ao Islã, haviam derrotado os bizantinos na Batalha de Manzikert em 1071, tomando vastas regiões da Anatólia. O imperador bizantino Aleixo I, o Comneno, temendo a queda de Constantinopla, pediu ajuda ao Ocidente. Foi esse pedido que chegou aos ouvidos do Papa, dando início ao movimento que ficaria conhecido como Cruzadas. A Europa medieval do século XI era um continente dividido. Feudos e reinos travavam constantes guerras internas, enquanto a nobreza acumulava poder em detrimento das populações rurais. Nesse ambiente, a Igreja Católica viu nas Cruzadas uma oportunidade para unificar a cristandade sob sua liderança. Urbano II utilizou a ameaça muçulmana como um inimigo comum, capaz de canalizar a energia militar dos cavaleiros para um objetivo externo. Além disso, havia uma promessa sedutora: riquezas no Oriente. Para uma aristocracia ansiosa por ampliar seus domínios, a ideia de conquistar territórios na Terra Santa era irresistível. Para os camponeses e trabalhadores comuns, a chance de escapar de uma vida de miséria em troca de salvação espiritual e a promessa de riquezas parecia um milagre. Jerusalém, considerada sagrada por cristãos, judeus e muçulmanos, era o coração simbólico das cruzadas. Durante séculos, peregrinos cristãos viajaram à cidade para visitar o Santo Sepulcro, o local onde Jesus teria sido sepultado.
Contudo, no final do século XI, relatos de peregrinos atacados por muçulmanos começaram a circular pela Europa, reforçando a ideia de que os cristãos precisavam recuperar a cidade. Embora esses relatos fossem muitas vezes exagerados, eles serviram como ferramenta propagandística. A conquista de Jerusalém foi apresentada como um dever divino, mesmo que as motivações políticas e econômicas estivessem em jogo nos bastidores. O Papa Urbano II não apenas respondeu ao pedido de Aleixo I, mas viu na cruzada uma oportunidade de fortalecer a autoridade papal. A Europa do século XI enfrentava divisões internas, como o cisma de 1054, que separara a Igreja Católica da Ortodoxa. Ao convocar os cristãos para lutar por um objetivo comum, Urbano esperava também restaurar a unidade da cristandade. Ele introduziu o conceito de indulgência plena para os cruzados. Quem participasse da cruzada teria seus pecados perdoados. Essa promessa espiritual, aliada à propaganda fervorosa, atraiu milhares de pessoas, desde cavaleiros experientes até camponeses sem treinamento militar. Em 1096, o apelo de Urbano II transformou-se em movimento. Uma massa heterogênea, formada por cavaleiros camponeses, clérigos e até mulheres e crianças, começou a marchar rumo ao Oriente. Era o início da Primeira Cruzada, mas o que se desenrolaria nos anos seguintes foi muito além do que qualquer um poderia prever. O primeiro grande movimento ficou conhecido como a Cruzada Popular, liderada por um carismático pregador chamado Pedro, o Eremita. Suas pregações fervorosas inflamaram os corações de milhares de camponeses e pobres que, sem treinamento ou recursos, acreditavam que Deus os guiaria. Eles partiram cheios de fé e esperança, mas rapidamente enfrentaram a dura realidade de uma marcha longa e perigosa. Sem provisões adequadas, muitos sucumbiram à fome, doenças e ataques de saqueadores pelo caminho. Para piorar, a falta de disciplina entre os cruzados populares levou a massacres contra comunidades judaicas na Europa Central, um capítulo sombrio que manchou o ideal religioso da cruzada. Quando finalmente chegaram às fronteiras do Império Bizantino, o caos continuou. O imperador Aleixo I Comneno, que havia pedido ajuda ao Ocidente, ficou atônito com o descontrole dessa turba indisciplinada. Ele ofereceu transporte aos cruzados populares para que atravessassem o Bósforo rapidamente, em parte para se livrar deles. Mas ao chegarem à Anatólia, as forças muçulmanas facilmente os derrotaram. A Cruzada Popular terminou em tragédia, deixando claro que apenas um exército bem preparado poderia ter sucesso. Enquanto a Cruzada Popular sucumbia, o verdadeiro exército cruzado estava se formando. Liderados por nobres como Godofredo de Bulhão, Boemundo de Tarento e Raimundo de Toulouse, os cavaleiros eram disciplinados e experientes. Esses líderes, motivados tanto pela fé quanto pela promessa de terras e glória, começaram a marchar rumo à Terra Santa em 1097. Esse exército enfrentou desafios colossais. Eles cruzaram os Balcãs, passaram pela Anatólia e finalmente chegaram à Síria, travando batalhas épicas ao longo do caminho. Uma das mais memoráveis foi o cerco de Antioquia, que durou quase 8 meses. Cercados por forças inimigas, os cruzados chegaram ao limite da sobrevivência, com relatos de fome extrema e até canibalismo. Mas, em um golpe de sorte e determinação, eles conquistaram a cidade em 1098, um marco que deu novo fôlego à campanha. Em 1099, 3 anos após o início da cruzada, os cruzados finalmente chegaram a Jerusalém. A cidade, cercada por muralhas formidáveis e defendida por forças muçulmanas, parecia intransponível. Mas os cruzados, movidos por fervor religioso, lançaram um ataque devastador. Após semanas de cerco, em julho de 1099, eles romperam as defesas e entraram na cidade.
Jerusalém estava novamente sob controle cristão pela primeira vez em séculos, e com isso veio o desafio de consolidar a conquista. Para garantir a estabilidade, foi fundado o Reino de Jerusalém, o mais importante dos Estados Cruzados. No entanto, uma decisão chamou a atenção. O líder da cruzada vitoriosa, Godofredo de Bulhão, recusou o título de rei. Ele declarou que jamais usaria uma coroa de ouro no mesmo lugar onde Cristo usou uma coroa de espinhos. Preferiu ser chamado de Defensor do Santo Sepulcro, um título que reforçava seu papel como guardião da espiritualidade e do território sagrado. Godofredo era uma figura carismática e respeitada, mas também profundamente devota. Conta-se que, antes mesmo da conquista de Jerusalém, ele fez um voto de caminhar descalço caso alcançasse a Cidade Santa, em sinal de humildade e submissão à vontade divina. Sua liderança, embora curta, ele faleceu em 1100, apenas um ano após a conquista, foi essencial para estabelecer as bases do Reino de Jerusalém. O reinado cristão em Jerusalém trouxe consigo a revitalização de relíquias sagradas. Uma das mais importantes era a coroa de espinhos, que, segundo a tradição, havia sido colocada sobre a cabeça de Jesus durante sua crucificação, tornando Jerusalém ainda mais um destino central de fé e devoção. Com a fundação de outros estados cruzados, como o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia e o Condado de Trípoli, os cristãos consolidaram uma presença significativa no Oriente Médio. Esses territórios não apenas serviram como fortalezas estratégicas, mas também como símbolos do triunfo da cruzada. No entanto, também foram o prelúdio de novos conflitos, pois a manutenção desses estados exigiria reforços constantes da Europa e negociações complexas com os poderes locais, incluindo alianças temporárias com muçulmanos. Essa calma aparente, portanto, era apenas o início de uma era de tensão e instabilidade. Mas por ora, as ruas de Jerusalém se enchiam de peregrinos, enquanto o eco das palavras de Urbano II, Deus vult, ainda reverberava nos corações daqueles que acreditavam ter cumprido um propósito divino.